Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Liz, você me escuta bem? Deixa eu aproveitar que tu já tá aí para testar o som. Vocês me escutam? Ah, que bom. Tá. Oi, boa noite, pessoal. Acho que vamos esperar mais um minutinho só pro pessoal ir entrando. Eu já vi que a Cibele já tá ali, já entrou. Deixa eu posicionar aqui meu telefone. Bom, pessoal, então boa noite de novo, né? Hoje a gente vai dar sequência no Adoção e Debate. E eu vou convidar, na verdade, a convidada já está aqui presente, né? Que é a Cibele, eu já vou fazer o convite para ela, para a gente seguir hoje falando sobre o tema da adoção de crianças e adolescentes que vivem com HIV, né? Só um pouquinho, deixa eu adicionar aqui. Cibele, eu te fiz o convite, se tu tiver me ouvindo. Ah, agora sim. Oi, tudo bem? Boa noite. Tá ouvindo? Agora sim. Tudo bem, Cibele? Tudo bem. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o teu aceite, né, do nosso convite do Instituto. Dizer que é muito importante, né, falar sobre esse tema, que é um tema, assim, é um tabu, na verdade, né, e que ele implica diretamente no processo de adoção. Então, acredito que quanto mais a sociedade, né, as pessoas puderem estar discutindo esse tema, é bom para as crianças, enfim, para os pais, por adoção, enfim, para a sociedade em geral, né? Então, eu vou deixar que tu te apresente, tá? Pode seguir, é contigo. Boa noite, gente. Eu sou Cibele Souza, sou psicóloga e sou de Recife, trabalho com saúde mental no CAPS e também trabalho no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e é um local onde as pessoas vão para fazer testes de HIV, sífilis e hepatite. Então, eu sou a pessoa que dá o resultado do teste para as pessoas. Porque não sei se vocês já perceberam, quem já fez, né, exame para HIV, teste para HIV, o resultado do HIV ele não é um resultado que você recebe pela internet, né? Às vezes você faz uma bateria de exames e sai todos os resultados do HIV, você tem que ir pessoalmente ao local, pegar e se identificar, mostrar seu RG, né, que é como recomenda o Ministério da Saúde. Então, nesse serviço que eu trabalho, que é o CTA, o dar o resultado, ele vem junto com o aconselhamento, que é uma técnica de entrevista psicológica. Então, você não só dá o resultado, positivo ou negativo, mas independente de qual seja esse resultado, você faz esse aconselhamento com aquele indivíduo que foi fazer o teste. E o que é esse aconselhamento? Né? Não apenas coletar informações sobre ele, sobre o comportamento da vida sexual dele, sobre a saúde dele, mas também trazer a informação. Né? O aconselhamento é muito da psicoeducação, que é a gente trazer informação, as formas de contágio, os comportamentos de risco. Né? Então, o CTA é um serviço que é a porta de entrada, né, das pessoas que vão, dependendo daquele resultado ali, iniciar o seu tratamento do HIV, né? E também sou mãe por adoção, né? Estou aí no meu estágio de convivência há 2 meses, Dois. no estágio de estou no segundo mês. E qual que é a idade dela?
É uma menina de 4 anos. 4 anos. Oh. É aquela idadezinha, né? Bem fase das birras, Ai, mas está sendo um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer, né? Esse momento, viver esse momento. E, assim, super pertinente trazer o tema do HIV, vocês sabem, mas é o Dezembro Vermelho, que é o mês dedicado à prevenção, combate do HIV/AIDS, né? E essa fala que eu vou trazer hoje para vocês, eu fiz anteriormente num grupo de apoio à adoção daqui de Pernambuco. E o convite deles surgiu através de uma amiga que trabalha com adoção e que trabalha, né, no CAPS comigo, e a gente sempre conversando sobre HIV, sobre como a gestação de uma pessoa com HIV. E ela me falava, poxa, seria tão interessante que os pretendentes tivessem acesso a essa informação, né? De como é o tratamento disso, de como é a vida da pessoa com HIV, porque muitas vezes, né, quando vai preencher lá o perfil, coloca, né, que não, que é criança com infecções, né, doenças infecciosas, e dentro delas está a questão do HIV. E assim, e ela me falava o quanto é difícil conseguir, né, adoção para essas crianças vivendo com HIV. Então, muito do preconceito, né, que a sociedade tem ainda com essa questão. E preconceito a gente combate com informação, né? Então, quanto mais a gente puder falar, né, aproveitar esse mês de dezembro mais ainda para falar sobre esse tema, e trazer um pouco desse conhecimento. Então, o que eu puder contribuir, eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje. Sim. Quando tu fala de desinformação, né, eu fico pensando, porque aqui poucos casos eu também entrei em contato ali com as equipes, né, para ver sobre dados assim de adoção de criança e adolescente, né? E bem poucos casos, assim. Tipo, teve um recente de uma menina um pouco maior, mas é um ou outro, sabe? A gente não tem, assim, né? Não é, tipo, tão corriqueiro, vamos dizer assim. Porque é isso, as pessoas elas têm medo, elas têm preconceito. Para você ter uma ideia, conheço casos de pretendentes que estavam anos esperando para adotar uma criança, e só o fato dos pais biológicos da criança ser usuário de drogas, por exemplo, esses pretendentes desistiram. Então, né, uma questão assim que ainda soa como é desconhecida pela população, né, a questão do HIV. Então, quando se depara com uma situação dessa, eles não vão aceitar. Então é isso, se combate com informação, né? E antes da gente conversar aqui na live, a gente conversou, né, em particular. E é isso, as pessoas hoje elas convivem, né? Tu estava me explicando assim que elas convivem normalmente, vivem normalmente, né? Com a questão do diagnóstico, né? Isso, é assim, quando a pessoa chega para mim lá no serviço e tem um resultado positivo para ela, para HIV, eu sempre pergunto antes, né, o que você que vem na sua cabeça, né, quando você pensa em HIV. E a maioria traz a questão de morte, de doença, de que vai emagrecer, que vai definhar e de que vai sofrer preconceito da sociedade, discriminação, né? E aí, isso me faz lembrar também, né, do meu lado enquanto profissional de saúde, quando eu passei no concurso e me colocaram a possibilidade de trabalhar nesse serviço, que eu não conhecia esse serviço, e quando eu soube que era um serviço de acolhimento e possível posterior depois tratamento da pessoa vivendo com HIV, eu pensei, meu Deus, vai ser tão difícil. Porque eu também tinha essa ideia de que a pessoa vivendo com HIV era uma pessoa que ia ficar debilitada, que ia ficar doente, que ia ficar naquela perspectiva de agravamento de sua condição e falecendo, né? Que era a ideia que a gente tinha. E aí eu pensei, vai ser muito difícil trabalhar com esse público. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui vendo que é diferente,
né, eu fui conhecendo sobre o tratamento de HIV, vendo que é possível viver com HIV, né, e ter uma vida saudável nessa condição. E eu lembro que o primeiro resultado positivo que eu dei para HIV, eu fiquei muito mobilizada, né? E ser a portadora daquela notícia. Hoje, eu consigo ser a portadora dessa notícia, né? De uma forma muito mais leve, né? Muito mais acolhedora e que as pessoas saem depois me agradecendo pela forma como eu repassei essa notícia. Isso vem do quê? Né? Isso vem primeiro desse pressuposto que a gente tem do que é viver com HIV, né? Da nossa representação social do que é viver com HIV. Mas a gente tem que começar a partir da nossa linguagem, né? Se a gente quer mudar esse paradigma, a gente tem que começar a partir da linguagem. Então, hoje, a gente fala pessoa vivendo com HIV. Uhum. Parece uma frase enorme. Hoje a gente não chama mais assim, soro positivo. Tá? Uhum. Hoje a gente não chama portador do HIV, a pessoa portadora do vírus. Nem fala que ela vai tomar coquetel, né? Que era antigamente se tomava um monte de remédio. Então hoje eu brinco, eu digo, ó, coquetel você vai tomar no barzinho, no restaurante, na balada, mas vivendo com HIV não se toma mais coquetel, né? Então a gente começou a mudar ao longo do tempo essa nossa linguagem. E por que pessoa vivendo com HIV? Porque pensando em desmistificar, em desconstruir preconceitos, a gente coloca a pessoa primeiro, né? A vida dela primeiro e o Verdade. vírus depois, né? Então ela é uma pessoa vivendo com HIV, né? E o quanto isso traz, né, de tirar esse peso, né, desse estigma, desse rótulo, né? E aí, em segundo momento, né, depois que eu falo sobre trabalho, o que é que ele já traz de conhecimento prévio sobre o que é viver com HIV, eu começo a explicar, né, que HIV não quer dizer que a pessoa tem uma doença, não quer dizer que a pessoa está doente, nem que vai morrer amanhã ou depois de amanhã, né? O HIV ele é apenas um vírus, né? Como tantos outros que existem. Ele não é uma doença. E que hoje a gente não tem ainda a cura, mas a gente tem o controle desse vírus, né? Então, o que é que esse vírus faz no nosso corpo? Ele ataca as células de defesa do corpo. E aí essas células vão diminuindo de quantidade, a nossa imunidade vai baixar, o corpo fica sem defesa e aí fica mais exposto a pegar outras infecções oportunistas. E se isso não é tratado, essas infecções oportunistas vão se agravando, vão cronificando, e aí a pessoa passa realmente a ficar doente, que aí é o estágio de AIDS, que é diferente de HIV, né? O HIV é o vírus, a AIDS é a doença, né? A síndrome, que ela vem se esse HIV não for combatido, não for tratado, né? E aí, hoje em dia, o tratamento para esse vírus não é como antigamente, que se tomava um monte de remédio, né? E esses remédios, assim, não acabavam não adiantando de muita coisa. As pessoas adoeciam e morriam. Em sua maioria, né? Claro, tinha gente que conseguia responder bem a essas medicações, mas na maioria não respondia. Hoje é diferente. Hoje é uma medicação. Tem gente que toma um remédio por dia, né? Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, às vezes toma dois, três, né? Quem toma HIV vai tomar um remédio, dois remédios, talvez três por dia. E aí, o que essa medicação faz? Por um lado, ela combate o vírus, né? E aí, à medida que ela vai combatendo, esse vírus vai diminuindo de quantidade, vai deixando de atacar a defesa. Essa
essas células voltam a se reproduzir, a imunidade sobe novamente, né? Chega a normalizar. Mas hoje a gente ainda não tem um tratamento que zere essa carga viral, que zere o vírus. Mas a gente tem um tratamento, né, que consegue combater fortemente esse vírus, mas ainda fica um pouquinho, né? Eu estou falando na linguagem que eu falo, explicando para Aham. as pessoas comigo, né? Pode. Ainda fica um pouquinho, né? Mas é um pouquinho, tão pouquinho, que a gente faz o exame de carga viral e ele dá indetectável. Não sei se vocês aqui já ouviram falar nessa palavra. Então, quando esse exame dá indetectável, significa dizer que o vírus está tão pouquinho que nem o exame de carga viral consegue detectar. Mas ele está lá, Uhum. bem pouquinho. E aí, hoje, os estudos mostram que, depois de 6 meses indetectável, essa pessoa não transmite mais o vírus. Uma grande conquista, um grande avanço no tratamento do HIV, E me né? diz uma coisa, então nesse caso, né, quando a pessoa ela acaba não transmitindo, então a criança ali, vamos supor que a mulher engravidou ali, claro, eu sei que tem um tratamento durante a gestação, mas dentro desse contexto ali, né, se é um casal que está planejando ter um filho, a mulher engravida, a criança ela tá, não vai ter até então o vírus, isso? Isso, assim, a gente tem casais lá no serviço que eu trabalho, onde um tem o vírus, o outro não tem, e eles se planejam para ter um bebê, né? Uhum. Então, se essa mãe ela está indetectável, ela pode ter o bebê que ela não vai transmitir, Uhum. né? Ela pode engravidar, se planejar para ter o filho dela, que ela não vai transmitir. Agora, sim, não pode abandonar o tratamento de jeito nenhum, né? Porque o indetectável não é curado. Então, se você deixa de tomar sua medicação 1 mês, 2 meses, aquele pouquinho que está lá volta a se reproduzir, Sim. né? Para gerar cópias, e aí você deixa de ficar indetectável. Então, assim, uma mulher gestante, ela estando indetectável, ela não transmite para o filho dela. Agora vai ter que ter todo um cuidado, é um pré-natal mais atencioso, né? A via de parto vai ter que ter um cuidado maior, né? Ela não vai poder amamentar, mesmo estando indetectável, ela não vai poder amamentar, né? E aí, pelo SUS, tem como a gente conseguir a fórmula, né, que a criança vai precisar tomar no início da vida. E mesmo assim, né, mesmo tendo é, sido fruto de uma mãe que estava indetectável, essa criança vai ser acompanhada, né, porque ela foi criança exposta ao HIV, né? E aí eu queria entrar um pouquinho nesse conceito de criança exposta, né? Porque não necessariamente a criança exposta ao HIV ou a sífilis ou a outras infecções, ela vai necessariamente desenvolver essa infecção. Então, uma coisa é a criança exposta, outra coisa é a criança com HIV. Então, a mãe tinha HIV, a criança estava exposta, né? E aí essa criança nasceu. Ela vai, dentro das primeiras 4 horas de vida, ela vai tomar um remédiozinho que já é uma profilaxia, né? Contra esse vírus, né? E aí, nos primeiros 6 meses, ela vai sendo acompanhada, vai fazendo exame de carga viral para ver como é que tá. E dentro de 2 anos, segue esse acompanhamento. Se em 2 anos, às vezes até com menos, dá para fechar, né? Dependendo de cada caso, né? A mãe indetectável, a criança já nos 6 primeiros meses vem sempre apresentando exames negativos. Então, às vezes, com 1 ano já dá para você fechar e concluir que aquela criança não vai apresentar o HIV. Mas até 2 anos, o padrão assim de que essa criança pode ser acompanhada. Entendi. Eu acompanhei, não foi bem que eu acompanhei, mas eu lembro de quando eu fazia estágio ali no juizado da infância, tinha um caso assim que a gente estava
avaliando em virtude da mãe, né? Que a criança tinha bem essa questão ali, ela estava entre os 6 primeiros meses de vida e ela precisava levar a criança para fazer o acompanhamento bem para essa situação ali, que tu falou, do tratamento, para poder fechar e depois fazer com que ela não tivesse, né, o HIV. Que bom, né, que a ciência evoluiu tanto, né? Eu fico pensando. E como é isso, sabe? As pessoas elas não sabem disso, assim, nesse sentido. Acha que a criança vai ter, vai desenvolver, que vai ser uma preocupação. Claro que vai ser pro resto da vida, tem que ter esse olhar, mas que acha que vai demandar mais e que não tem condições, né, de lidar com uma situação dessa, quando na verdade é uma coisa mais, um processo mais natural, assim, se tu for ver, né? Uma vida comum como qualquer outra que a criança pode ter. É, e se a gente pensar assim, adotar, né? Adotar é você ser pai e ser mãe, no Uhum. sentido amplo da palavra, né? É, que é cuidar, né? Dar amor, dar educação, acolher, né? E aí, tá, seu filho tá doente, seu filho tem uma condição de saúde, você vai cuidar. Você como pai, como mãe, né? Você vai cuidar. Pode ser uma condição que já venha com o nascimento, ou pode ser qualquer coisa que apareça depois ao longo da vida, né? Então, hoje, pensar em adotar uma criança exposta ou uma criança com HIV é saber que você vai precisar cuidar dessa criança. Coisa que a gente Já faz. já parte com essa noção quando a gente decide adotar, né? Claro, verdade. Uhum. E me diz uma coisa, Cibele. Ali no teu, tu recebeu um convite, né? Tu tinha falado que recebeu um convite ali para falar com o pessoal da adoção, né? Referente a essa questão do HIV. Como que foi assim, tipo a abordagem? Como que foi a reação assim dos pretendentes? Eram pretendentes ou era já pais que haviam adotado? A maioria eram pessoas que estavam na fase de habilitação Uhum. para adoção. Legal, né? Uhum. E em Pernambuco, para você entrar com a habilitação, você precisa ter participado de 4 reuniões de grupos de adoção. Então, a minha fala foi numa reunião dessa. E aí, os pretendentes, eles vão para essas reuniões, eles pegam os 4 certificados, juntam com todo aquela documentação necessária e dão entrada no processo. E aí, assim, muita gente ficou curioso mesmo com relação ao tratamento, né? Desconhecia como é isso. E sobre as formas de contágio, né? A gente sabe, né, que a principal forma de contágio é a troca de fluidos, é ali uma relação sexual, né? Então pergunta, e pelo beijo pega? E se eu compartilhar Talheres? copo, prato, toalha, como é que é em casa, né? Se a criança se ferir, cair um sangue ou entrar em contato com esse sangue, como é isso, né? Então, assim, hoje a principal forma de contágio, troca de fluidos, é ali numa relação sexual, ou é no contato com um objeto pérfuro cortante, mas assim, é muito difícil essa contaminação pelo objeto pérfuro cortante, né? Falando de HIV. Por quê? Porque o vírus, do lado de fora do nosso corpo, ele é muito fraco. Ele morre em menos de 1 segundo, menos de 2 segundos, ele vai morrer ali. Então, a criança se cortou, ela tem HIV, né? Cai um sangue ali. Você conta até 2, aquele vírus que estava ali morreu, né? Então, não é aquele espanto, né? E aí eles perguntavam também assim, e na escola, né? Como agir na escola? A gente deve contar? É preciso que a professora saiba, né? E aí eu devolvo a pergunta, e por que contar? E a criança está fazendo o tratamento dela, né? Se a criança tá indetectável, por que
trazer, né, isso para a escola? Às vezes a gente, por não trabalhar esse tema bem assim com a gente acaba que acha que tem essa obrigação de avisar as pessoas. Eu acho que algo parecido acontece com a adoção, né? Quando a gente adota e começa a apresentar. Eu me vi fazendo isso logo no início do estágio de convivência. Essa é minha filha. E aí, depois de essa minha filha, vem a Uhum. frase, eu adotei. Não precisa. Por que dizer isso? Uhum. Uhum. Né? Sabe Eu que. passei. Pode falar. Não, sabe que tu tinha falado ali da parte dos cursos, né, que os pretendentes fazem, né? Aqui em Caxias, o Instituto Filhos é quem dá o curso, né? Nós, a equipe técnica. E Legal. é uma semana de curso, né? E daí ali tu falando, né, a gente para os pretendentes, a gente no início a gente diz assim, olha, filho é filho, a gente só vai identificar filho por adoção, pai ou mãe por adoção, só para vocês saberem quem são os personagens na história, ou para identificar, mas filho é filho, né? Pai é pai, mãe é mãe. É isso, assim, tipo, não precisa fazer essa distinção, né? Não, não tem porquê, né? É. E a gente se depara com cada situação, né? Que É. coloca a gente numa berlinda e a gente fica pensando como se sai, né? Aconteceu comigo no elevador, né? Com minha filha no braço, fazia acho que uns 15 dias que ela estava com a gente, e entrou uma vizinha que eu, sinceramente, nem conheço, porque eu pouco fico em casa, né? E a vizinha perguntou, é sua filha? Eu disse sim. Aí ela, em seguida, falou, mas eu não me lembro de você grávida, com a criança no braço. Aí quase que eu dizia, eu nem me lembro de você, porque sinceramente eu não tinha vizinha, mas eu respirei e disse, é porque ela já chegou para mim grandinha. E a mulher, ah. Aí desceu do elevador. Quando ela desceu, minha filha me abraçou e sorriu. É Então, isso. assim, trazer a atenção em si, ela é um tema que algumas pessoas têm preconceitos, ideias preconcebidas, né? E o HIV também. Então, assim, a gente, quando adota uma criança vivendo com HIV, a gente vai nessa perspectiva de que a gente vai lidar com essas duas situações aí, manejar essas duas situações. E aí, como maneja? Como explicar para a criança que ela tem que tomar um remédio todo dia, né? É na linguagem da criança, né? De acordo com a idade que ela tem, de uma forma que ela possa entender, né? Esse remedinho, aquela frase, né? Clássica, para ficar forte, e é mesmo, porque esse remédio vai combater um bichinho que que esse bichinho, ele mata as células de defesa e teu corpo fica mais fraquinho. Então, esse remédio é para você ficar mais forte, né? E isso a criança vai crescendo, né? E você vai explicando de acordo com aquilo que ela é capaz de compreender no cotidiano dela. E chega um momento que ela já toma, né, esse remédio de rotina, né? Agora eu fiquei com uma dúvida. Esse remédio que tu explicou é tipo é um medicamento, é um comprimido diário, né? E esse que as pessoas costumam dizer coquetel, esse não é aquele quando a pessoa tem contato direto com vírus e precisa ir no hospital e fazer uso dos medicamentos, que inclusive eu te peço como é que se chama, se é retroviral, não sei bem. Antirretroviral. Pode ser aquele mesmo esquema da PEP, né? Que é o tratamento quando você acontece algum acidente, você acha que pode ter se infectado, então você procura um serviço e faz a PEP, que é uma medicação que você vai precisar ficar tomando durante 28 dias, que ela pode impedir o vírus do HIV de te contaminar, se você tiver tido contato com ela. Então, o tratamento do HIV vai variar de acordo com cada caso. O médico vai escolher, junto com o paciente,
qual o melhor medicamento, qual o melhor esquema medicamentoso. Ele pode ser de um remédio só, pode ser de 2, pode ser de 3. O médico é que vai avaliar cada caso. Interessante. E é bom que a pessoa ela é participativa do seu próprio processo, né? Ela tá ali junto, decidindo, enfim, né? Junto com o médico, né? É uma forma de respeito, né? Se tu for ver, né? Achei bem pertinente. Eu tinha anotado aqui nas minhas colinhas se teve assim, se tem alguma questão, né, em relação aos pretendentes ou aos pais por adoção, em relação às orientações, assim, o que eles precisam ficar atentos no dia a dia, o que tu percebe, assim, tu observa, acho importante. Assim, com relação à criança vivendo com HIV, é acompanhar o tratamento mesmo, né? Que depois da criança ficar indetectável, esse acompanhamento vai ser anual, né? Vai ser uma vez por ano levar ao médico, fazer o exame de carga viral e de CD4. A carga viral diz como é que está a carga do vírus e o CD4 diz como é que está a imunidade do corpo. Então, é esse acompanhamento periódico, né? Com o infectologista pediátrico de acompanhar a carga viral, esse CD4 e administrar essa medicação diária para essa criança. No mais, é vida que segue. Olha só. E sobre o diagnóstico, assim, né? A parte do tratamento, claro, tu falou que tem que ser na linguagem da criança e tal, mas na tua vivência, assim, do dia a dia, quando tu tem que contar para uma criança, enfim, para uma adolescente, como que funciona? Criança, eu ainda não passei. Há 5 anos que eu trabalho, né, nessa área e eu ainda não peguei resultado positivo para criança, não. Uhum. Mas já tive mas já recebi crianças, né, que vêm fazer teste com a gente, e até muitas crianças de casas de acolhimento, né, que precisam fazer esses exames, crianças que estão nesse processo de instituição do poder familiar, que estão entrando no processo para adoção. Então, quando elas entram na casa do acolhimento, elas fazem, né, esses testes e chega no meu serviço essas crianças. E aí, quando chega, né, ela sempre, quando é muito pequenininha, ela tem que vir acompanhada de um responsável, né? Quando não pode ser o pai ou a mãe, um responsável. Então, e aí a gente tem nesse acolhimento e nesse aconselhamento, a gente tem muitas perguntas relativas à vida sexual da pessoa. Então, uma criança que ainda não iniciou vida sexual, então essa parte a gente vai colocando, vai passando, né? E o que dá para a gente perguntar para a criança, a gente pergunta. Quando é adolescente, a partir de 12 anos, já pode entrar sozinho no nosso consultório para receber esse resultado. Às vezes as mães chegam com as adolescentes de 15 anos, de 16 anos, querem entrar junto, né? E aí a gente explica, olha, mãe, não pode entrar junto, ele consegue entrar sozinho, ela consegue entrar sozinho, fornecer essas informações. Por quê? Tem muita informação sobre o comportamento sexual da pessoa. E às vezes um adolescente, né, que já iniciou a vida sexual, ele não se sente à vontade de estar respondendo aquelas questões na frente do pai ou da mãe ou de qualquer outro adulto, né? Então a gente, a partir de 12 anos, ele já pode entrar sozinho, já pode receber seu resultado. E sempre no final, e aí é muito interessante com o adolescente, porque a gente reforça bem no aconselhamento com eles as questões de prevenção, as ISTs. Então, muitas vezes a gente ensina como é que usa preservativo, o interno e o externo. A gente fala sobre PEP, né, que é esse tratamento que eu falei agora atrás. Por exemplo, esqueceu a camisinha, não deu para usar a camisinha, você pode fazer a PEP, né, e se proteger depois. Então, a gente aproveita esse momento para trazer bastante informações, né, para esse adolescente
que muitas vezes os adultos pensam, né, que a adolescência é aquela fase em que o seu filho vai ficar sexualizado, né? E que por qualquer questão ele vai ter um ato sexual, né? Vai ter uma relação sexual, mas muitas vezes o adolescente ele está morrendo de medo de ter essa relação sexual, né? E os pais imaginando que eles, né, são Vai ter ativa aí. Uhum. chegam até tímidos, né, sobre essas questões. Às vezes vem adolescente que não se ouve da sexual. E aí eu pergunto, mas por que você veio? Ah, porque minha mãe mandou, né? Minha mãe me trouxe. Mas aí sempre no final do aconselhamento e depois que eu dou o resultado, eu sempre pergunto se quer que eu fale com a mãe, se quer que eu fale com o acompanhante, se permite que entre, porque às vezes é, a criança ou o adolescente não sabe explicar o resultado que eu dei, não sabe, às vezes até o adulto não consegue compreender o que está escrito naquele papel, né? Porque o resultado que a gente dá, ele é um resultado que diz reagente ou não reagente, né? Reagente é o positivo, não reagente é o negativo. Mas logo abaixo, assim, a gente coloca a marca do teste que foi aplicado, a marca do teste que a gente usou. E tem uma marca de teste lá que é HIV, não sei o que, não sei o que. Não lembro agora. E aí, às vezes, até os adultos, mesmo depois de eu ter dito que o resultado foi negativo, foi não reagente, eles voltam para mim com o papel, mas por que está marcado um X aqui nesse nome HIV? Aí eu tenho que explicar, ó, isso aí não é o resultado, isso aí é a marca do teste. Então, é, sempre quando ela se sente, eu pergunto, mas você quer agora que eu chame sua mãe, que eu chame seu pai, a pessoa que veio com você, para que eu explique para ela também? A maioria aceita, né? A maioria pede para a mãe entrar, para o pai entrar, e aí eu explico o resultado, né? E no caso, se já teve também, né? Não sei. Já teve algum adolescente que disse que não, prefiro que não entre? Como que fica essa situação? Porque eles não são maiores de idade. E como que fica isso? Tipo, o responsável ali no momento não tá sabendo. Assim, o resultado é da pessoa, né? É do indivíduo. A maioria das pessoas que disseram, né, dos adolescentes que disseram, não, não precisa que minha mãe entre, o resultado tinha sido negativo. Quer dizer, a maioria não, todos, né, que disseram, não precisa que minha mãe entre. O resultado tinha sido negativo, porque eu peço para falar com a mãe, independente do resultado, se é positivo, se é negativo. Eu pergunto, quer que eu explique? Porque às vezes ele não sabe nem explicar que o resultado deu negativo, né? E a mãe também não consegue entender o que está escrito no papel, Uhum. né? Mas vamos supor que fosse um resultado positivo e esse adolescente dissesse: não, não quero que minha mãe entre, não quero que explique para ela. Né? Nunca aconteceu, mas vamos supor que acontecesse. A gente tem que respeitar, né? Porque o resultado é dele. Né? Realmente, ele pode receber esse resultado sozinho. Né? E a gente vai ter que respeitar isso. Mas o fato dele dizer não quero que minha mãe e meu pai, não quer dizer que ele não vá contar o resultado para a mãe e para o Sim. pai. Né? Uhum. E aí Entendi. a gente acompanha, né? Porque lá onde eu trabalho é a porta de entrada, mas também funciona lá o serviço do tratamento ao HIV. E se a gente vê que ele não está vindo, não está comparecendo, não veio continuar esse tratamento, aí a gente vai tentar buscar outras estratégias junto a ele, né? De sensibilizá-lo para aderir ao tratamento. Busca ativa, essas coisas assim? Uhum. Precisa. Olha só. Que interessante, né? Aqui em Caxias claro, né? Eu não tenho vivência com essa área, mas acredito que é ali no setor de infectologia do CES, que fica aqui, que é o centro de especialidade, né, que tem. Mas não saberia informar, assim, mas provavelmente tem também a parte do setor dos adultos, enfim, das crianças, adolescentes, né? Deve ser bem padronizado, né? É via
SUS, né, até então, né? Então acho que por esse motivo, né? O tratamento para HIV, né? A medicação, você só tem acesso via SUS. Você pode até fazer o seu acompanhamento médico com o seu médico particular, com o seu médico do plano de saúde, mas a medicação você só tem acesso pelo SUS. E é uma medicação bem cara, né? Sim. Olha só. E no teu trabalho, assim, Sibeli, o que que tu considera que é o maior desafio, assim? O preconceito? Em relação a essa doença. Porque hoje, assim, clinicamente, a gente tem esse controle, né? Mas não é como você não sai falando para as pessoas que você tem HIV, como você falaria que você tem uma pressão alta ou uma diabetes, né? Com condições igualmente crônicas, né? Quando a gente diz crônica, a gente está falando de uma condição que você vai conviver com ela para o resto da vida, e vai tomar remédio para o resto da vida, vai fazer tratamento para o resto da vida. Mas todo mundo fala de boa que tem uma hipertensão ou que tem uma diabetes. Uhum, Mas não fala tão de boa, se é que fala, muitas vezes não fala, que tem HIV. uhum. Né? Porque muito se pensa que uma infecção de pessoas, sei lá, promíscuas, né? E não é. Uhum. Nunca, Então, né, nunca foi, né? antigamente se atrelava também as pessoas, né, casal homoafetivo, enfim, ou pessoas homossexuais, né? Até. Isso. E assim, eu sempre falo, né? Quem nunca teve uma relação sexual sem camisinha, que atira a primeira pedra. Né? A partir do momento que você tem uma relação sem camisinha, você está sem preservativo, você está se expondo ao risco. Você está assumindo esse risco. Né? E não precisa ter relações com múltiplos parceiros, basta com uma pessoa e essa pessoa está com HIV para que você seja infectado. Então, assim, o que eu dou de resultado positivo, para, por exemplo, é, mulheres casadas, né, que confiam no marido, infelizmente esse Uhum. marido pula aí a cerca, né, ou homens que confiam nas esposas e as esposas pulam aí a cerca, né, porque muita gente pensa que casamento é aquela coisa que lhe protege, né? Você está totalmente protegido. Mas eu sempre digo, você sabe do que você faz, você não sabe do que o outro está fazendo, né? Então, muitas vezes, quando eu pergunto, você usa preservativo? A pessoa responde, não, sou casada. Não, sou casada. Uma garantia, né? É. É, e escuto de homens, assim, você usa preservativo? Com minha esposa, não. Tá muito comum. Com minha esposa, não. Ou seja, ele já está dizendo aí que ele tem Outras. outras parcerias, né? Então, é assim, a gente precisa se despir desse preconceito, assumir, né, nossos comportamentos, o que a gente faz, e não julgar, né, o outro, né, não ter esse olhar de julgamento, acolher, né, porque todo mundo que tem vida sexual está exposto aí a uma condição dessa, né, basta que em algum momento não tenha o devido cuidado. Exponha. É um responsável, né? Essa responsabilidade que a gente tem que ter, né? Nosso comportamento. E Sibeli, ali do teu trabalho, né? O que que tu tem observado, assim, os números têm aumentado consideravelmente? O que que tu diz, assim? Quase todo dia a gente dá resultados positivos, né? Para HIV. E muito a população de jovens, né? Hum. Aí dos 20 e pouco aos 40 e pouco.
é onde a gente encontra mais, não só para HIV, mas também, principalmente, para sífilis, né? Hum, Que é outra infecção sexualmente transmissível, que também envolve essa questão da, da criança, né? A hum, criança exposta a sífilis durante a gravidez, ela precisa também de um acompanhamento posterior, né? Mas o lado bom é que a sífilis tem tratamento, tem cura, né? O HIV não tem cura. Mas o que a gente encontra hoje é um grande número de jovens, né? E aí a importância de estar reforçando esse debate nas escolas também, né? Trabalhando a educação sexual, né? Como se trabalha essa educação sexual nas escolas, né? E em casa também, como se trabalha essa educação sexual em casa, como falar, né, com seu filho sobre sexo, sobre prevenção, né? Muitas vezes o adolescente que chega para a gente, ele atrela muito o uso do preservativo a evitar a gravidez, tão somente, verdade. né? Então, muitas vezes dizem assim, eu não uso porque eu tomo anticoncepcional. Uhum. Como se bastasse, né? Só para gravidez. Porque é como se eles ainda não têm, não construíram a noção do risco que é pegar uma infecção. Eles se preocupam muito mais com essa questão do não engravidar, né? Porque engravidar é aquela coisa que para adolescente vai mexer muito com a vida, né? Vai mudar para todo mundo, mas para o adolescente principalmente vai trazer uma mudança de vida grande, drástica, e nessa fase que muitas vezes ele não tem nem maturidade para essa paternidade, essa maternidade. Então, é uma preocupação entre os adolescentes muito mais a questão da gravidez na adolescência do que a doença em si, né? As infecções sexualmente transmissíveis em si. E aí a gente reforça bastante com eles essa questão, né? Que o preservativo não é só para não engravidar, né? Mas é principalmente e também para não pegar uma infecção. Exato. Muito bem. Acho que a gente vai começar a se encaminhar ali para o final. Eu não sei se de repente alguém quer perguntar alguma coisa, mas por enquanto, né, eu já gostaria de te agradecer de novo pelo convite e dizer que tu estava falando da cidade de onde eu nasci, né, de Paulista. Então, quando eu for para Pernambuco, quero te conhecer pessoalmente. A gente marca tomar um coquetel. Esse coquetel, sim. Bastante essa experiência, né? A minha irmã também se chama Cibele, inclusive ela tá ali acompanhando, vi que ela entrou. Coincidência, né? Legal, olha aí, muitas coincidências. É É verdade. de Paulista. Mas então, não sei se tu também quer colocar mais alguma questão, assim, que tu acha importante, de repente, que eu não pontuei, não vi contigo. Mas eu achei bem importante a nossa conversa, né? Eu até então falava pessoas convivendo com HIV, né? Se tu quiser também colocar a diferença, enfim, ou por que eu vivendo, né, e não convivendo, acho que também é bem pertinente. A gente fala de pessoas vivendo e convivendo com HIV. Vivendo são as pessoas que têm o vírus, né? Tem o HIV. E convivendo com HIV é aquela pessoa que convive com alguém que vive com HIV, né? Uma pessoa da família, porque, querendo ou não, a família também precisa conviver com esse HIV aí dessa pessoa, né? O que é a família que convive, né? A pessoa que convive é a pessoa que vai ser a rede de apoio, é a pessoa que vai dar o suporte, que vai estar ali. E o quanto é importante, gente, o quanto é importante para o tratamento, não só da pessoa vivendo com HIV, da pessoa com transtorno mental também. O papel da família é gritante, assim, como o tratamento se desenvolve bem
tanto na saúde mental, quanto na pessoa vivendo com HIV, quanto a pessoa é, é, adere melhor ao tratamento quando ela tem o apoio da família, né? Quando ela tem ao redor dela pessoas convivendo com HIV e pessoas acolhedoras, né? Amigos, família, né? E tem tudo a ver com a própria imunidade, né? Quando tu é amado, quando tu é acolhido, tu fica bem, tua imunidade também vai ficar bem. Então, tá totalmente ligado, né? Então, assim, você ser pai e mãe dessa criança vivendo com HIV, você é a pessoa convivendo com HIV. E você é essa pessoa que vai estar ali dando esse suporte, né? Emocional, porque você sabe que seu filho ele vai ser uma pessoa que vai sofrer preconceito por conta disso, né? E ele precisa se fortalecer emocionalmente, ele precisa se empoderar, né? Saber do tratamento, tomar as rédeas desse tratamento à medida que ele vai crescendo, vai compreendendo melhor as coisas, vai se tornando um adulto, ele tem que ser responsável por esse autocuidado, né? Exatamente. Que importante. E é isso. E é suporte, é informação, é se sentir, né, autônomo no sentido também de parte da sua própria vida, assim, né, ter essa autonomia, ter esse reconhecimento, né, da importância das medicações, para se manter bem, né, a condição de saúde bem, né. Assim, eu gostaria de frisar mais uma vez aqui hoje, para os pretendentes, principalmente, é essa questão de que uma criança, filho, de pais biológicos com HIV não necessariamente vai ter o HIV, né? Ela pode ser uma criança que foi exposta, mas ela não tem o vírus. Entendi. E a pessoa não se disponibiliza a adotar, não se coloca para adotar essa criança, quando sabe que a mãe tinha ou o pai tinha, mas talvez a criança não vá ter, né? Ela só foi exposta. E aí precisa acompanhar essa criança e muito provavelmente, olha, a gente já teve caso lá, eu sempre falo sobre esse caso, de uma paciente que ela tinha abandonado o tratamento, estava em abandono de tratamento, e aí ela se descobriu grávida e volta a retomar esse acompanhamento já com 6 meses de gravidez. Ela retoma o tratamento dela, e aí nesse tempo ela consegue ficar indetectável e não transmitir para a criança. Provavelmente assim, ela tinha uma carga viral baixa, depois, quando retomou, ficou logo indetectável. Hoje, tem gente que inicia o tratamento e já consegue, com meses, ficar indetectável, sabe? E aí, essa criança não tem HIV. A mãe, ela conseguiu para ela a fórmula, né, da criança tomar, ela não amamentou. Hoje essa criança está aí com uns 4 anos, eu acho, 3 para 4 anos, e ele não tem HIV. E ela ainda está estável, cuidando do filho dela. Olha só. Por isso a importância, né, da informação, né. Nossa, que legal, que legal. Fico feliz que a ciência tenha avançado a esse ponto, né? O que falta agora é a gente, enquanto profissionais, sociedade civil, enfim, comunidade, repassar essas informações para que, né, essas pessoas tenham esse conhecimento e que não seja um tabu, né? Principalmente ali também para a parte da adoção, né? Mas, mas então, tá, Cibele, tu quer concluir? Muito bom te Eu queria fechar esse pensamento da gente com uma frase. Eu não sei quem é o autor, ouvir. mas eu achei essa frase muito legal. Inclusive, ela foi tema de uma campanha lá no serviço que eu trabalho.
E ela diz assim: a AIDS é uma doença que pode ser evitada. E o preconceito é uma atitude que deve ser exterminada. E o que a gente está fazendo aqui é contribuir um pouquinho para que esse preconceito seja exterminado, porque a gente só combate ele com informação, né? Eu, né, tinha uma visão totalmente diferente do que era a pessoa vivendo com HIV, achava que era uma pessoa que ia ser pesado trabalhar com esse público, né? E depois, quando eu fui me apropriando desse conhecimento que eu não tinha, desse conhecimento em relação ao tratamento, em relação ao que é viver com HIV hoje, quando eu fui me apropriando, eu fui ganhando muito mais segurança para repassar isso e para acolher essa pessoa no momento em que eu dou um resultado positivo para ela. Então, quanto mais a gente falar, né? E mês, né, de dezembro, que é o dezembro vermelho, está aí para a gente abordar cada vez mais esse tema. Então, quanto mais a gente fala, e fala sem julgamento, e fala com acolhimento, né? É, ouvindo com empatia e falando com respeito. É um lema que eu carrego. A gente está combatendo, né, aí esse preconceito. Isso aí. E garantindo dignidade às pessoas, né? Muito. Uhum. Mas então tá, muito obrigada, Cibele. Muito bom conversar contigo. Gostei bastante. Espero que as pessoas né, possam se munir de informações, porque é isso que a gente precisa. Agradeço de coração mesmo e vamos seguir conversando aí mais adiante, fazer outras lives, tá bom? Adeus. Boa Obrigada, noite. boa noite. Tchau. Tchau.